O objetivo desta apresentação é apresentar o tópico 3 para leitura e combinação de dados para estudos diagnósticos e prognósticos para o clima. Nós vamos apresentar a visualização da plataforma AVA na combinação de camadas de interesse, porém complementa este estudo uma apostila em PDF sobre a unidade, apresentando os detalhes do uso da plataforma AVA. Para acesso à plataforma AVA, você vai receber um login e uma senha. Ao entrar na plataforma, você vai observar que existem camadas de informação ou grupos de camadas de informação à sua esquerda. Você vai abrir esses grupos e selecionar as que forem do seu interesse. Por exemplo, eu vou abrir sedes municipais, vou abrir os limites, ele ainda está carregando. Vou abrir os limites municipais. No caso, eu estou trabalhando com o estado de São Paulo. E evitem abrir todo o grupo de camadas de uma vez só, abrir a visualização, porque além de demorar, vai ficar extremamente complexo. Então, prefira manter essa visualização fechada, abrir pelo quadradinho de abrir grupo e lá então selecionar aquilo que for do seu interesse. Eu carreguei inicialmente limites administrativos, mas eu quero verificar, por exemplo, uma situação relacionada a pontos de ocorrência de incêndio. E agora eu observo que esse dado de ocorrência de incêndio, ele está agrupado por município, porque dentro de um mesmo município eu tenho um mesmo índice de ocorrência de incêndio. Então, nós devemos nos preocupar um pouco mais aqui com Santa Bárbara do Oeste, com Estiva, de uma certa maneira Araraquara e Jaú, mas não precisamos ter inicialmente tanta preocupação com Torrinha e Santa Cruz da Conceição, porque o dado está agrupado por município. Mas eu posso querer saber a relação entre pontos de ocorrência de incêndio e densidade demográfica. Vou fechar a visualização do ponto de ocorrência de incêndio e vou ver densidade demográfica. Ela também está agrupada por município. Chamou atenção aqui a densidade demográfica de Bauru. Ela parece ser um pouco mais vulnerável. Quanto mais para o verde, menos vulnerável. Quanto mais para o vermelho, mais vulnerável. E eu quero ver essa relação com pontos de ocorrência de incêndio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir e fechar a visualização do ponto de ocorrência de incêndio para entender que Bauru não é vulnerável quanto a ponto de ocorrência de incêndio, que ele está 0,75 da condição melhor, mas ele é vulnerável quanto à densidade demográfica. Eu posso também tentar fazer essa visualização com transparência, se eu preferir. Colocar uma transparência na camada superior para então visualizar simultaneamente as duas camadas. Mas desse conjunto de camadas aqui, talvez eu me interesse aos acidentes relacionados a eventos geológicos, que também está agrupado por município. E isso relacionado a pessoas afetadas pelos acidentes e desastres. Então, é a mesma condição, porque o dado está agregado por município, eu abro e fecho a visualização para entender alguma correlação espacial. Pois bem, vamos ao grupo de pressão. No grupo de pressão, eu quero ver, por exemplo, o Índice Paulista de Responsabilidade Social. Ele também está agrupado por município. Vamos ver o Índice de Infraestrutura. Esse já não está agrupado mais por município, mas eu tenho dentro de cada município, o cálculo provavelmente foi feito por setor censitário, porque eu tenho dentro de cada município uma variabilidade de condições. Então, eu estou aqui verificando as áreas mais positivas e as mais negativas em Bauru. Então, notem bem que eu posso ter diferentes unidades espaciais de análise. Vamos ver balanço hídrico. Balanço hídrico já tem outro tipo de agrupamento espacial.
Índice de qualidade da água, também tem outro tipo de agrupamento espacial que não é só por município. Áreas contaminadas, também tem uma outra representatividade espacial que está agrupada por uma condição para todo o estado de São Paulo. Supressão de cobertura vegetal já é um dado bem detalhado em escala local. Então, notem bem que eu terei diferentes resoluções espaciais, diferentes formas de agrupamento e que, eventualmente, eu posso combinar isso, por exemplo, com o balanço hídrico ou com a média de gastos com água, esgoto e etc. Qualquer dado que seja meu interesse. Índice de qualidade da água. Eu posso combinar a visualização entre essa supressão de cobertura vegetal e o índice de qualidade da água, por abrir e fechar a visualização ou por eventual sobreposição com aplicação de transparência. O que eu posso fazer também é, dentro de um mesmo grupo de camadas, eu altero a ordem de visualização. Por exemplo, eu quero ver a razão de dependência acima do índice paulista. Então, aqui eu estou vendo o índice paulista, a razão de dependência ela vai por cima. Então, eu posso, dentro de um mesmo grupo, eu posso alterar a ordem de visualização das camadas. E entre os grupos, eu posso alterar a ordem de visualização entre os grupos. Porém, eu não posso trocar uma camada que está em um grupo e passar para o outro grupo. Eu posso trocar os grupos de posição, eu posso trocar as camadas dentro dos grupos de posição e posso fazer sobreposição para a interpretação das camadas através de transparência ou de ativar e desativar a visualização. E, eventualmente, se eu quiser saber a situação de um município em específico, por exemplo, eu quero saber Bragança Paulista. Eu pego Bragança, ele me dá um zoom lá na área, e aí eu vou investigar, então, as camadas de informação, permeabilidade do solo. Permeabilidade do solo, ela é bem detalhada. Ela tem uma escala de detalhe, e aí eu quero combinar isso com o índice de infraestrutura em Bragança. Então, eu vou visualizar as duas simultaneamente, só que a permeabilidade está por cima. Então, eu vou fechar e abrir a visualização. Então, as áreas permeáveis, vamos ver a legenda, as áreas mais permeáveis são as mais vermelhas, permeabilidade do solo. As áreas mais impermeabilizadas, que são as mais negativas, estão em vermelho. As áreas mais permeáveis estão em verde. E, por outro lado, o índice de infraestrutura, o mais positivo é o verde, o mais negativo é caminhando para o laranjado ou vermelho. Então, vamos observar, por exemplo, essa região aqui, onde eu tenho um índice caminhando para o negativo, porque ele é laranjado, mas tem também um caminhando por muito positivo, que é o verde quase escuro. E vou combinar isso com a permeabilidade do solo. Então, eu tenho áreas de alta impermeabilidade, que é o vermelho, e com condições desfavoráveis no índice de infraestrutura. Eu combino abrindo e fechando a visualização, ou eventualmente, se eu preferir, colocando alguma transparência. Complementa esse vídeo a apostila em PDF, que vocês devem estudar com mais cautela, porque ela apresenta todos os recursos da plataforma, como consultar banco de dados, download e upload de dados, conexões com outras infraestruturas de dados espaciais, até imprimir um mapa final que seja do seu interesse.